Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. Ao longo da história, a participação da mulher na sociedade foi sempre relegada a um segundo plano. Enquanto homens puderam explorar ao máximo sua atuação social e profissional, à mulher foi atribuída, por força dos costumes, a função restrita do âmbito familiar e da maternidade. E se essa situação já é complexa e controversa para mulheres heterossexuais, o que dizer da luta das mulheres lésbicas e bissexuais por igualdade e respeito? Hoje, as ações dos grupos diversos, entre eles o Movimento pelos Direitos Sexuais, ampliou o debate sobre o papel da mulher e o direito de ocupar igualmente o espaço público. No entanto, a falta, por exemplo, de políticas de saúde voltadas a esse grupo, além do machismo, da misoginia, da lesbofobia, são desafios que seguem impedindo o exercício de liberdades fundamentais e violando os direitos humanos das mulheres lésbicas. Por isso, o dia 29 de agosto marca o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, com o intuito de dar voz à luta dessas mulheres. A Carta de Princípios, disponível no site da Liga Brasileira de Lésbicas, descreve a visibilidade, abre aspas, como um princípio de afirmação do reconhecimento das mulheres lésbicas e bissexuais como sujeitos políticos. Segundo a Liga, é necessário romper com a imposição da heterossexualidade compulsória e empoderar permanentemente as mulheres lésbicas e bissexuais, fortalecendo a sua autoestima para que possam se reconhecer e serem reconhecidas como sujeitos políticos e sujeitos de direitos. Fecha aspas. Para debater a visibilidade lésbica, estão aqui comigo no estúdio Ximenes Scheid, articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas e membro da Frente Nacional pela Descriminalização do Aborto. Carla Costa, pedagoga e gestora pública, compõe o Grupo de Articulação de Lésbicas do Rio Grande do Norte e é coordenadora regional da ABL, Articulação Brasileira de Lésbicas, e da União dos Negros pela Igualdade. Ju Ataíde, filósofa e produtora cultural. E Suzane Freire, cientista social e ativista lésbica. Eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem aceito o nosso convite para participar do nosso debate de hoje. E hoje o Grandes Temas está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar essa discussão e enviar sua pergunta acessando a nossa fanpage no endereço facebook.com/GTTVU. Se preferir, envie sua pergunta através do nosso WhatsApp para o número 99193 6032 e participe conosco. Muito bem, meninas, a questão que pode estranhar alguns telespectadores é por que este é um grande tema. Ou seja, por que nós estamos aqui hoje debatendo visibilidade lésbica em consonância com o Dia Nacional que expressa essa luta. Por que isso é necessário como tema para ser debatido nesse programa? Com quem eu começo? Pode ser, Ju. Pode ser contigo. Primeiro, dar boa noite ao público que está em casa, né? Eu sou Ju Ataíde, sou ativista feminista e fui uma das articuladoras do primeiro grupo exclusivamente de lésbicas de Natal, que foi o Grupo Labris, de lésbicas feministas, que em 2003, 2004, a gente atuou muito em Natal. E a gente fez a primeira atividade da visibilidade lésbica na cidade. E assim, eu me lembro muito de Judith Butler, quando você pergunta o porquê da importância de falarmos em visibilidade. Né? Porque durante muito tempo nós lésbicas estávamos em um ambiente gay que não nos dizia, né? Um ambiente masculino, um ambiente muitas vezes até machista. E era essa a nossa forma de atuação dentro dos grupos mistos, né? No Brasil inteiro.
De repente, quando a gente começou a falar em visibilidade lésbica, junto com isso surgiu a necessidade de lugares só para nós, né? Grupos só de mulheres lésbicas, e o Brasil foi dando essa ressignificada no que é uma atuação política de uma mulher lésbica. A importância de falar sobre visibilidade lésbica é para que a gente seja vista na sociedade e que existam políticas para nós, construídas a partir disso. Enfim, é um leque de possibilidades de diálogos que a gente abre na sociedade quando a gente luta por visibilidade lésbica. Falar de visibilidade lésbica é falar que nós vamos a ginecologista, é falar que nós queremos casar, é falar que nós queremos também não casar e mesmo assim ser reconhecida como uma mulher lésbica, porque existe também uma associação compulsória ao casamento, a essa lógica heteronormativa. Falar que a gente quer ser mãe, que a gente quer um parto humanizado a partir do nosso referencial lésbico, porque para ser mãe não precisa ser heterossexual, só precisa ter útero, né? Então, muitas mulheres lésbicas são mães. Então, lutar por visibilidade é dizer à sociedade, a gente existe, é isso. Enfim, estamos nessa luta. E a Judite, ela fala sobre isso, que quando eu me digo lésbica, eu não estou falando apenas do meu gênero, mas estou falando de toda a performatividade possível em torno de mim. Né? Porque alguém pode dizer, bom, mas é a sua opção ou a sua orientação. Por que isso é uma questão que interessa à sociedade em geral, né, Ximene? Porque acho que além disso é o nosso sujeito político, né? A partir do momento que a gente se reconhece enquanto sujeito político. Eu sou uma pessoa que atua no feminismo a partir da lesbianidade, né? Ser lésbica também me faz ser feminista. Eu sou uma lésbica mãe, então eu preciso que a sociedade compreenda que eu, enquanto lésbica, tenho o direito de ser cidadã, de exercer minha cidadania, de estudar, de trabalhar, enfim, não deixando o meu sujeito político de lado, porque a gente não deixa, ninguém deixa, né? Então isso está inserido em todas as frentes da nossa vida, do nosso cotidiano. E ser lésbica também, a gente precisa ter as nossas especificidades discutidas, né? Inclusive entre a gente também, é um momento que acaba que a gente tem mais eventos para que a gente discuta mais as nossas especificidades e faça com que as pessoas compreendam a necessidade da gente ter isso não só como orientação, mas como sujeito político que permeia toda a nossa cidadania, o nosso direito de existir e, enfim. Muito bem. Carla, você é coordenadora da ABL, né, a Articulação Brasileira de Lésbicas. Isso. Né? Isso significa justamente que há uma luta específica, não é? Pois é. Desse público, não é? Uma luta específica desse grupo. E eu queria também que você então dissesse um pouco sobre. Pois é, a Articulação Brasileira de Lésbicas nasceu em 2003, né? A fundadora é Ione Lindgren, uma mulher que vem desde a década de 60 lutando pelos direitos de mulheres lésbicas, né? E eu estou dentro da ABL desde 2003, né? Como militante, eu já fui a coordenadora geral, hoje eu sou regional, e a ABL pauta isso, que nós mulheres sejamos na sociedade como sujeito político, né? E um dos temas que nós estamos pautando muito agora é a questão da mulher negra, né? A mulher negra lésbica, porque nós já sofremos preconceito. Imagine ser uma mulher negra e lésbica, né? E dentro desse contexto a gente luta por direitos, não só como lésbica, mas como mulher negra, que é duplamente preconceito, né, que nós passamos. E imagine ser uma mulher negra, lésbica e de axé, de religião de matriz africana, né? Então, assim, todo esse contexto que as meninas falaram, eu acredito que só eu aqui seja de matriz africana, né? Então, isso aí é mais um preconceito que nós sofremos, né? Então, a Articulação Brasileira de Lésbica, a gente pauta muito isso, a questão da identidade da mulher negra. Não só da mulher negra, como a mulher branca, como o direito à maternidade, o direito de nós querermos sim sermos mães, ou não, né? E é basicamente isso. Joia Suzane. Suzane é cientista social, portanto tem um olhar acadêmico também sobre essa questão, né? Suzane, então, pelo que falaram as nossas colegas aqui nessa primeira rodada de conversa sobre o tema da visibilidade lésbica, o pressuposto disso tudo é que nós participamos de uma sociedade pluralista,
né? Porque se a sociedade não é plural, não tem diferença, todo mundo é igual, não é? Todo mundo é igual, a gente não precisa buscar enxergar o outro na sua diferença. Mas não é isso que a gente está construindo. Isso não existe em lugar nenhum. A sociedade precisa se reconhecer como uma sociedade pluralista, né? E nesse sentido que eu acho que é importante, e eu queria te ouvir um pouquinho, sobre esse aspecto, né? Dar visibilidade a um grupo específico é dizer, olha, nessa pluralidade aqui tem gente diferente, né? Tem gente que pensa diferente, por exemplo. Uma grande incumbência falar das ciências sociais pensando em visibilidade lésbica, né? Mas, de fato, é isto. Eu acho que pensar o Dia da Visibilidade Lésbica e termos a oportunidade de ter um espaço como esse é justamente mostrar que, enfim, como as meninas disseram, somos sujeitos políticos e assumir as lesbianidades, né, que com os movimentos vêm falando, as lesbianidades são identidades que, de fato, são identidades que precisam ter um reconhecimento dentro da sociedade, como as meninas disseram, a lésbica mãe, a lésbica negra, enfim, existe uma diversidade de recortes, assim, óbvio que quando a gente fala em visibilidade lésbica, não existe um modelo do que vai ser a mulher lésbica, e é justamente por isso que a gente precisa debater, colocar dentro da sociedade debates como a nossa existência, a não objetificação de nossos corpos, de nossa sexualidade, pensar na mulher lésbica como um sujeito, como falado, político, um sujeito de direitos e pessoas que precisam ter suas pautas ouvidas, principalmente quando a gente pensa o Dia da Visibilidade Lésbica, eu acredito que sirva muito para se debater políticas públicas e eu acredito que oportunidades como essa são muito importantes. Perfeito. Eu acho que assim, tem duas questões que eu queria que a gente, ao longo do debate, que a gente não deixasse de abordar. A meu ver, tem duas questões ligadas ao tema, né, da visibilidade lésbica. Uma questão diz respeito ao olhar das pessoas sobre esse tema, não só esse grupo, mas vários grupos que marcam essa pluralidade que eu estava dizendo, né? Esse aspecto mais subjetivo é o que eu chamaria de um aspecto ideológico. Quer dizer, tem algum registro na cabeça das pessoas, por uma construção cultural, social, que faz com que ela olhe para um determinado grupo, ou com preconceito, ou com rejeição, ou com negação propriamente daquela... Então, eu acho que é isso um aspecto importante, né? Eu queria que depois a gente conversasse um pouquinho isso, né? Como é que vocês sentem isso, que é de uma construção ideológica? Isso não é normal, isso não é natural, as coisas não são assim, são construídas, né? São construídas socialmente. Esse olhar sobre um determinado grupo é uma construção social. Então, primeiro discutir esse aspecto mais ideológico, né? E o outro, que a gente vai explorar depois, já começamos um pouquinho aqui, né, Ximena? É esse aspecto mais social e político, ou seja, esse espaço público do reconhecimento, que é uma outra questão. Porque as pessoas podem não gostar, não querem saber do tema, não tem nenhuma simpatia por aquele grupo, mas tem que aprender a conviver na sociedade com a diferença, né? Vamos primeiro nesse aspecto mais ideológico. Ju, você quer... No aspecto ideológico... Você entendeu? Eu acho que essa coisa do olhar, a né? gente vai diretamente do patriarcado, né? Sim. Então, uma mulher lésbica, ela está dizendo à sociedade que ela não precisa de um homem, né? Então, isso afeta muito a lógica heteronormativa, né? Quando a gente fala em visibilidade lésbica, é importante também falar que a gente fala isso para o feminismo, né? A gente teve que lutar dentro do movimento feminista também para poder ser reconhecida como sujeito político. Porque existia o feminismo que a gente conhece, né, europeu, branco, acadêmico, ele demorou a entender a lesbianidade. Ele demorou a agregar essa pauta da visibilidade, como também demorou a entender as mulheres negras, como agora está entendendo as mulheres de axé. Então, a gente não está falando aqui de uma luta... diante só da sociedade, mas diante dos próprios movimentos sociais, das mulheres sindicalistas lésbicas que tiveram que fazer esses enfrentamentos, dentro da academia, enfim.
o campo da invisibilidade, ele é em todas as esferas da sociedade, inclusive dentro dos movimentos sociais. Então, a nossa questão, ela é ideológica, vamos dizer, de forma massiva na sociedade, porque onde tiver mulher, vai existir o debate sobre lesbianidade, do mesmo jeito vai existir o debate sobre aborto, né? Então, assim, a experiência lésbica, ela é uma experiência dada para qualquer pessoa, qualquer mulher. Inclusive para mulheres heterossexuais que vivem experiências lésbicas. Enfim, é um campo de vários contextos que a gente também não pode se prender a uma normativa. Eu não estou lutando só pela minha visibilidade lésbica. Não sou eu, Ju, é pela visibilidade lésbica na sociedade, né? Então, por que eu utilizo esse arcabouço da minha sexualidade para me afirmar enquanto lésbica? Porque eu compreendo que politicamente isso é fundamental para desconstruir o patriarcado. Talvez eu não fizesse isso num outro contexto, não precisasse dizer que eu sou lésbica, se isso não fosse questionado a mim sobre a minha heterossexualidade. Então, eu só me digo lésbica porque eu preciso dizer que eu sou algo. Eu preciso dizer que eu não sou heterossexual, né? E, na verdade, é um enfrentamento ao patriarcado se dizer lésbica, se dizer sapatão, se dizer seja lá o que for. Enfim, que se identifique com esse lugar da mulher que se relaciona com outra mulher. Então, em torno disso, constrói história, constrói uma economia, uma política, uma dinâmica social. É como me perguntam, Carla, por que você tem que estar o tempo todo dizendo que é lésbica, que é sapatão? Porque a gente tem que realmente ter uma identidade, mostrar que nós temos orgulho de ser lésbicas. Nós temos que enfrentar a sociedade onde a gente chega para dizer, olha, para ser ouvida a gente precisa dizer, olha, eu sou uma mulher negra lésbica. Ou então eu sou uma mulher lésbica. Para eles entenderem, de uma vez por todas, que isso é um ato político ser lésbica. A sociedade não aceita que a gente chegue num local e diga assim, olha, eu sou fulana de tal, sou uma mulher lésbica. Então, eu acho que onde Juju quer chegar é que a gente tem que estar o tempo todo se afirmando que é lésbica para que a gente seja ouvida, né? Aí algumas pessoas dizem, cara, mas não precisa dizer que é lésbica. Você não acha que você dizendo que é lésbica você vai perder espaço? Mas é nesse momento que é uma questão de resistência, a gente se afirmar lésbica e a gente adquirir o nosso espaço, lutar pelos nossos espaços sendo uma mulher lésbica. Eu sou funcionária pública, eu já perdi vários cargos porque eu me assumo mulher lésbica, né? Ultimamente eu sofri preconceito e perdi um cargo por me assumir lésbica. Eu estava à frente de mais de 300 pessoas que eu tinha que coordenar, porque todo mundo sabe que porque eu sou lésbica e me assumo enquanto lésbica, né? Então, eu acredito que é isso que isso quer dizer, é um ato político a gente se afirmar lésbica, né? Imagina, eu tendo a repito inúmeras vezes, negra e de axé. Né? Quando você chega numa sexta-feira e você veste seu branco e coloca a sua conta e coloca o seu torso, as pessoas já se dizem assim, poxa vida, para que ela tem que vir trabalhar dessa forma? E não entendem que é uma afirmação, que é a nossa religião, entende? Uhum. Então, acho que é por aí. Perfeito. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você pode aproveitar para enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp para o número 99193-6032 e enviar sua questão. E na nossa fanpage, no endereço facebook/GTTVU e também enviar sua questão. Até logo.